Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. O Barão, valeu a pena esperar, hein? A NBA voltou com 2 jogaços. Bom dia, meu velho. Olá, Megali, Sheila, Calinha, todo mundo no Brasil. Foram 2 excelentes jogos no retorno da NBA, de uma forma diferente. Para quem acompanhou, a gente está falando sobre isso, né? Foi um complexo da Disney que fica em Orlando, na Flórida, sem torcida, mas com espetáculo. As câmeras, a torcida virtual, os efeitos que foram colocados e muito mais o basquete sendo disputado dentro de quadra. Foram 2 jogos nesse retorno da temporada da NBA, com um campeonato mais curto. Algumas equipes que estavam na parte de baixo já foram eliminadas, né? Então a gente vai ter uma fase regular menor. Ontem tivemos 2 partidas, o Utah Jazz acabou vencendo de virada a equipe do New Orleans Pelicans 106-104. E no jogo que a gente transmitiu na tela da Band, o duelo de Los Angeles, 2 equipes que estão entre as favoritas para a conquista do título, o Los Angeles Lakers derrotou o Los Angeles Clippers também por apenas 2 pontos de diferença, 103-101. Destaque para o Anthony Davis, o grandalhão da equipe do Lakers, que acabou anotando no final 34 pontos, mas o LeBron James, que se não jogou aquele basquetebol tão maravilhoso que ele joga, na última bola, na bola decisiva, ele conseguiu marcar os 2 craques da equipe do Clippers, tanto o Paul George quanto também o Kawhi Leonard. Ou seja, a NBA voltando com tudo, Megali, para nossa alegria, né? E sem nenhum teste, sem nenhuma confirmação nos testes que estão sendo realizados diariamente sobre coronavírus. Ou seja, dando a impressão que de fato é possível você, de uma forma controlada, no ambiente controlado, fechado, ali ninguém pode entrar, ninguém pode sair, controlar e não ter ninguém contaminado com essa doença. Tá com carinha de sono, hein, Barão? Por que será, né? Vá. Agora, os caras conseguiram armar um espetáculo até que razoável, né, Barão? Trocaram ali a arquibancada por uns telões que aparecem os torcedores. Conseguiram criar algum tipo de ambientação, né? E o Lakers, por exemplo, ontem, ele mandava nas carrapetas, digamos assim. Então, toda vez que alguém do Clippers ia bater um lance livre, né, eles colocavam ali, não vai errar, aquela coisa, como se tivesse realmente alguém em quadra. Aí alguém do Lakers ia lá e fazia cesto. Os caras, muito bem, parabéns, tal, né? Então, o dono da quadra, digamos assim, ele manda no som, no áudio ambiente, na visualização ali da torcida também aplaudindo. Então, o ambiente criado para o atleta e na transmissão na televisão foi exatamente o mesmo ambiente, como se os torcedores estivessem por lá. Ainda bem que não é o seu trabalho esse, hein, Barão? Porque o Barão imitando aqui a reação da torcida. Muito bem, parabéns. ô, Barão. Nossa, até isso, hein, Barão? Coitado, nem dormiu, tá com essa cara de sono. Ainda tem que aguentar desaforo. O Barão, foi o Donald Trump começar a cair nas pesquisas e do nada, ele teve uma ideia. Vamos adiar essas eleições aí. Como é que foi a reação aí nos Estados Unidos? Um absurdo, né? Foram exatamente 2 reações que a gente está acompanhando aqui. A primeira, o número divulgado da economia americana, né? O número veio bem baixo, né? Um tombo na economia americana, como está acontecendo em outras partes do mundo. Mas, enfim, aqui nos Estados Unidos, o PIB que foi anunciado foi bem baixo, 32,9% no segundo trimestre, você pegando a queda, né? Algo significativo para o país. E logo que esse dado foi lançado, o Donald Trump posta no Twitter críticas aos votos que estão sendo feitos, já começaram a ser feitos, por meio do correio, e aí dizendo que isso pode ter fraude e a eleição deve ser postergada, deve ser adiada. Bom, isso foi muito criticado, inclusive pelos integrantes do próprio partido do Donald Trump, Partido Republicano. Senadores foram ouvidos e disseram que isso não vai acontecer. Como é que funciona aqui nos Estados Unidos? Está na Constituição. Sim, na Constituição, mais 200 anos de história que você tem que obedecer à data da eleição americana. Isso só pode ser mudado se os parlamentares decidirem fazer isso no Congresso Nacional. E já falaram que não vão fazer. Aí, sabendo da repercussão que teve negativa, né, meio como assumindo uma derrota, ele está atrás de todas as pesquisas, o Donald Trump, no final do dia ele falou assim, não é bem isso que eu quis dizer, só estou preocupado para que não tenha nenhum tipo de fraude na eleição. A eleição pelo correio acontece há muitos anos em alguns estados, neste ano em mais estados ainda por causa da pandemia, e o próprio Donald Trump e a família dele
sempre votaram desse meio, por esse meio, pelo correio, inclusive na última eleição que ele foi eleito, ou seja, não faz o menor sentido em 250 anos de democracia americana, nem no meio da guerra teve essa mudança, e não vai ser agora que vai ter essa mudança na data 3 de novembro, eleição nos Estados Unidos. Tem um comediante americano chamado Bill Maher, que além de ser comediante também é um analista político, muito opinativo, que ele diz que o Donald Trump não vai sair. Não vai sair. Ele, se perder a eleição, não vai entregar o cargo. O que seria algo inédito na história dos Estados Unidos. Louco, imagina. Um rasgo ali no tecido democrático americano como a gente nunca viu. Eu não consigo imaginar isso acontecendo, mas eu também não consigo imaginar Donald Trump galantemente entregando o cargo para um eventual candidato, bom, Joe Biden teria de ser, né? Que o derrotasse. São duas cenas que eu não consigo enxergar. A primeira, pela agressão frontal à maior democracia do mundo, e a segunda, por conhecer Donald Trump. Alguém consegue imaginar ele saindo numa boa? Não. Sem gritar, sem algum tipo de desaforo, né? Pega isso aí, eu não quero mais mesmo. Alguma acusação. Pega essa faixa aí, ó. Esses pequenos desaforos acontecem mesmo. Quando, como é que foi mesmo? Quando George W. Bush saiu e a equipe do... Não, quando George W. Bush ganhou a eleição, a equipe do Bill Clinton, que estava deixando a presidência, fez sabe o quê? Arrancou todos os Ws de todos os teclados da Casa Branca. Então os caras chegaram, não tinha como escrever o nome do presidente porque não tinha W. Ok, uma pegadinha. Mas acredita o Maher que o Donald Trump fará algo pior. Acusação de fraude, judicializar a eleição, simplesmente dizer daqui não saio, daqui ninguém me tira. Aguardemos, né? E esperemos que a coisa ocorra de acordo com as regras da democracia. É ou não é, Barão? Tomara. Agora, tem essa história dos republicanos, né, Megali? Os republicanos estão contra o Trump, né? A gente tem alguns projetos aqui, algumas páginas de campanha dos republicanos, partiram do Donald Trump contra o atual presidente. Em todas as entrevistas que ele deu, ele é perguntado sobre isso, né? Sobre perder. Ele falou, não penso sobre isso, não vou perder e tal. Vamos ver o que vai acontecer em novembro, né? Barão, vai descansar um pouquinho, meu velho. Um bom trabalho pra você e bom fim de semana. Vai nada, tem um monte de coisa aí pela frente agora, tá só começando. Achou que era fácil, né? Achou que era chegar e ficar flanando pela Madison Avenue. Já fiz coisa pior aí, porque é isso, tamo junto. É o glamour do correspondente, não é isso? Até hoje eu tô pra ver essa geladeira. Beijo, Barão. Tchau, bom trabalho pra vocês. Beijo, até mais tarde. Até.